paz de Cristo, meus irmãos e irmãs. Nesse vídeo de hoje nós falaremos da importância do sacramento do batismo, do primeiro sacramento, aquele que nos introduz nessa vida nova, nessa vida da graça. Mas antes de iniciarmos essa pequena formação, invoquemos a Trindade Santa sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos compreender a importância do sacramento do batismo em nossa vida e assim possamos viver segundo tamanha graça que recebemos. Amém. Então, como eu disse, nós falaremos sobre o sacramento do batismo. Um primeiro movimento, uma primeira que nós podemos falar dessa importância é que o sacramento do batismo é a porta para os outros sacramentos. Isso porque é através dele que nos tornamos membros do corpo místico de Cristo, corpo esse que é a Igreja. Desta forma, pelo batismo, somos enxertados na videira que é Cristo. Toda a nossa força, todas as graças necessárias para viver a vida nova que Cristo conquistou para nós, vem dele. Dessa forma, só enxertado nele, só bem unido a Cristo, que podemos conseguir vencer a nós mesmos, ao mundo e ao demônio. Se nós não estivermos unidos a Cristo, nós não conseguiremos. O sacramento do batismo é essa porta que nos dá essa abertura para entrarmos e vivermos os sacramentos e essa porta que nos leva também, a estarmos unidos a Cristo. Todos nós nascemos, outro ponto da importância do sacramento do batismo é, todos nós nascemos com a mancha do pecado original. O batismo, ele vem apagar essa mancha. Se nós nascemos com essa mancha é apagada. Assim também, o sacramento do batismo, ele opera o perdão de todos os pecados, libertando o homem do jugo do pecado. Se o salário do pecado é a morte, como nos ensina São Paulo, pelo batismo o homem alcança a vida. Sendo assim, o batismo é necessário para a salvação, pois só em Cristo, só unido, só enxertado nele, nós podemos ser salvos, porque a salvação vem dele, não dos nossos esforços. Nós fazemos os nossos esforços movidos por essa graça, movidos por essa força que vem de Cristo. Diz a palavra de Deus em Colossenses 2,12: no batismo fostes sepultados com ele também fostes ressuscitado, porque crestes na força de Deus, que o ressuscitou de entre os mortos. Um outro efeito do batismo, além de purificar dos pecados, é o novo nascimento no Espírito Santo, porque nós morremos com Cristo na pia batismal para renascermos para uma vida nova. Quando o adulto ou a criança é batizado, ali, ao ir para a pia batismal, a água descendo, nós morremos com Cristo, mas ao mesmo tempo ressuscitando com Ele, assumindo essa vida nova, essa vida no Espírito, essa vida na graça. Então, a necessidade de nós vivermos, a importância desse sacramento para alcançarmos essa vida nova que Ele conquistou para nós na cruz. Falando sobre isso, o Catecismo também nos ensina, no número 405, diz assim: o batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e torna a voltar o homem para Deus. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Então, por mais que o pecado original seja apagado, essa mancha do pecado original, por mais que o homem seja perdoado de todos os seus pecados, a inclinação, essa fraqueza, inclinação ao mal permanece. Então há necessidade de nós a todo dia atualizarmos
vivermos segundo essa condição nova que Cristo nos deu, desse novo nascimento no batismo. Então nós precisamos viver sempre nesse movimento de combate espiritual, e as armas foram nos dadas, porque pelo batismo também nós nos tornamos filhos de Deus. Somos filhos no Filho, filhos em Jesus Cristo. Por esse sacramento, tornamos-nos moradas da Santíssima Trindade. Se pelo pecado a comunhão com Deus foi interrompida, o batismo vem nos conectar novamente com Deus, numa relação pessoal com cada uma das pessoas da Trindade. Nós nos tornamos moradas de Deus, templos vivos do Espírito Santo. Então, pelo batismo, nós precisamos viver essa graça, nos abrirmos essa graça, esse combate espiritual que nós somos chamados a trilhar, porque as inclinações permanecem. Nós precisamos sempre ter em mente que nós não estamos sozinhos, mas a Trindade mora em nós, a força do Espírito, esse Espírito santificador age em nossas vidas. O que precisamos fazer é sempre abrir o nosso coração e deixar com que a vida de Deus, essa força de Deus mova as nossas vidas, os nossos passos, guiando-nos para que cada vez mais nós possamos entrar em comunhão com Deus. Como disse, se o pecado ele rompe a comunhão com Deus, o batismo ele vem nos colocar novamente nessa intimidade com Deus. No entanto, há sempre um combate, porque estamos inclinados ao mal e podemos cair novamente. E o que nós devemos fazer? Batizados, buscarmos o sacramento da reconciliação, para que todo esse elo que foi quebrado seja unido novamente, e nós possamos estar sempre em oração, sempre buscando esses auxílios do alto, para que nós possamos viver segundo a nossa condição de filhos de Deus. Em resumo, nós podemos dizer que o sacramento do batismo é a porta para os outros sacramentos. Ele apaga o pecado original, ele também opera perdoando todos os pecados. Se um adulto é batizado, todos os pecados que ele cometeu são perdoados pelo sacramento do batismo. E essa graça vem ali. No entanto, ele precisa sempre viver esse movimento de luta. Por meio dele também nós nos tornamos filhos adotivos de Deus em Jesus Cristo. Então nós, pelo batismo de criaturas, nós passamos para filhos de Deus, filhos adotivos. Somos enxertados também em Cristo, tornamos-nos membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Como o próprio Jesus diz que Ele é a videira, que o ramo ele só dá fruto unido à videira. Pelo batismo nós somos enxertados em Jesus Cristo, membros dessa Igreja. E também a comunhão com Deus é refeita. Se antes o pecado tinha rompido essa comunhão, a comunhão com Deus ela é refeita. Por meio disso, então, peçamos a graça de Deus para que possamos viver segundo o nosso batismo, não aceitando as ideologias deste mundo, mas nos deixamos formar por Deus, formar por Sua palavra. É essa palavra que precisa guiar a nossa vida. Que a Virgem Maria possa nos ajudar a viver cada dia mais segundo a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.